Existe uma megalomania assim, implícita nessa construção da vida moderna, mas muitas vezes em detrimento da mudança interna. Então, a gente quer mudar o mundo, mas a gente não quer mudar a si mesmo. Fala, galera! Hoje aqui no Abrindo Caminhos tem uma pessoa super especial para trocar uma ideia comigo, Lourenço Bustani. Ele é o CEO da Mandala, tem uma trajetória de vida que, quando eu me conectei com ele através de um amigo em comum, eu fiquei impressionado com quão realizador ele é, né? Ele fez muitas coisas ao longo da vida dele e mantém sempre uma pegada de olhar para dentro, de foco em fazer as coisas para o bem, com consciência, né? Então, o que a gente busca trazer aqui no Abrindo Caminhos são justamente pessoas que têm esse olhar, né? Olhar para o bem, olhar para o mundo, e que não simplesmente ficam ali retraídas, mas que são realizadores e são referências, né? E o Lourenço, para mim, uma referência em várias áreas da vida, né? Aqui no Abrindo Caminhos a gente fala de business, criatividade, espiritualidade, saúde, e o Lourenço ele tem muitas chaves que ele funcionou para ele ao longo da vida dele em vários desses tópicos, né? Então, eu queria primeiro te agradecer, Lourenço, pelo tempo, por estar aqui falando com a gente. E queria pedir para você começar contando um pouco da sua trajetória, como é que você chegou até aqui hoje, como é que você chegou até a Mandala, desde por onde você nasceu até onde você passou em relação a estudos, trabalhos, viagem. E de novo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Rick, pelo convite. Uma honra. Convite que você faz é convite aceito, do meu ponto de vista. Também reconheço o seu caminho e suas realizações e a energia que você traz para as suas relações, para os seus trabalhos. Então, feliz de poder compartilhar um pouquinho com você e também te ouvir e aprender. Bom, uma rápida retrospectiva biográfica sem querer entediar quem nos acompanha. Eu sou filho de diplomatas, mãe e pai. Então eu tive uma vida um pouco nomádica. Sou nascido em Nova York, onde passei alguns anos. Depois fui morar no Uruguai. De lá eu fui morar no Canadá. Do Canadá eu fui para Brasília, que foi meu primeiro contato com a pátria. Mas Brasília também difícil de falar que Brasília representa o Brasil, né? Então foi uma experiência muito superficial para mim. E aí eu fui terminar o segundo grau numa escola interna em Boston, aquelas escolas mais tradicionais, com a capelinha, tudo de uniforme. E fui estudar na Universidade de Pensilvânia, em Filadélfia. Lá eu estudei Relações Internacionais e Ciências Políticas, mas como lá o currículo ele é muito amplo, né, ele te permite uma certa versatilidade, eu aproveitei e fiz uma boa parte do curso de administração também, e tenho um diploma secundário em literatura francesa. Já na faculdade eu comecei a estagiar, então minha primeira experiência estagiando foi numa startup de tecnologia no estado de Wisconsin, isso foi em 99. Em 2000 eu estagiei num banco holandês em Amsterdã, que é o ABN AMRO, na área de finanças corporativas, num grupo específico que estava envolvido com todas as fusões e aquisições do mundo da internet. Em 2001 eu estagiei na consultoria de gestão e operações em Nova York, que é a A.T. Kearney. E aí, ao me formei justamente na recessão de 2001, né, quando a bolha estourou, e fui trabalhar num escritório de advocacia em Nova York. Claramente eu não sabia o que eu queria fazer da vida, né, então fui meio que perambulando aí por diferentes áreas. E aí, ao me formar, eu entrei para o universo das marcas. Trabalhei numa consultoria de gestão e avaliação de marcas, que é a Future Brand, na sede em Nova York. Fiquei 2 anos lá, e aí me bateu uma crise de identidade, que eu acho que é muito sintomático de filhos de diplomatas que são brasileiros por herança, mas que não tiveram vivências, de fato, no seu país. E aí
quase que do dia para a noite, eu decidi me mudar para o Brasil. Isso tem 16 anos. E transferi da multinacional para a filial brasileira, que estava com uma operação de startup aqui, na área de consultoria. E depois de um ano no Brasil, eu percebi que aqui era um lugar muito fértil para tentar fazer algo novo, né, um pouco fora da caixa. E foi quando eu iniciei minha jornada empreendedora, digamos assim. Participei da criação de uma empresa na área de pesquisa de tendências, onde fiquei durante um ano e meio. E aí eu acho que eu entendi o que eu queria da vida. E foi com base nesse ímpeto, nesse chamado interno, que ficou um pouco claro para mim, que eu, junto com uns amigos, fundei a Mandala. Isso é novembro de 2006. A Mandala é essa consultoria de inovação consciente. É uma forma que a gente inventou de qualificar a inovação como aquilo que necessariamente é boa para a vida das pessoas e bom para o planeta. E ao longo dessa jornada da Mandala, muitas outras portas e janelas se abriram. Então, uns 5 anos atrás, eu abri um braço da Mandala focado no desenho de experiências, que é de onde vêm as festas matinais Wake, que são essas festas filantrópicas, pautadas no gift economy, né, que é essa economia da troca, onde não tem troca monetária, mas tem troca de tudo aquilo que um pode aportar. Então foram 45 edições dessa festa nas principais capitais do Brasil e do México. São festas que ocorrem durante o expediente, antes do expediente, durante a semana, que misturam yoga, dança, meditação, música, arte, gastronomia saudável. E aí, alguns anos depois, eu tirei uma licença da Mandala, em que me aventurei um pouquinho na política, num momento bem delicado do Brasil, que foi quando eu fui convidado para ser coordenador-geral da campanha da Marina Silva nas últimas eleições, um papel que eu assumi em caráter voluntário durante alguns meses, que me deu uma possibilidade de realmente me conectar com os bastidores da política no Brasil, né? Entendi a complexidade que é esse universo e me ajudou a entender também por que o Brasil é do jeito que é, né? E desde então eu tenho investido ou empreendido em alguns outros ramos. Então, hoje, através da Mandala, a gente está investido numa empresa de tecnologia na área de saúde, que é a Cuidas, e a Tátil Design, que é uma empresa de 30 anos que faz branding e design com base nos princípios da biomimética, que é essa disciplina que olha para a natureza para tirar todas as inspirações possíveis para a gente resolver os desafios das nossas vidas. Recentemente também me envolvi com um grupo de acadêmicos que estão dedicados a criar um índice de consciência para mensurar a consciência em países, em organizações, e a gente está no meio desse trabalho de prototipagem desse índice. Então, sei lá, acho que estou fazendo jus às minhas origens nomádicas, né? Eu vira e mexe, eu acordo com novos interesses e eu me jogo numa atividade diferente. Eu acho que a graça da vida é isso, né? Você se reinventar o tempo todo e você desafiar a tua própria concepção do que são seus desafios, né? E você se desenvolver de uma forma plural, né? Eu olho com muita inspiração para os perfis renascentistas, né, do passado, pessoas que eram muito boas em muitas coisas, né? Eu acho que essa é a graça da vida, de você tirar proveito de todas as oportunidades que a vida te traz, para você aprender mais, para você conhecer mais, para você contribuir mais, para você criar mais. Então, para mim, realmente, o céu é o limite. Mas eu fico muito inspirado sempre ao te ouvir, assim, as diferentes línguas que você fala, assim, né? Desde falar com CEOs de grandes empresas, na política, na economia, na espiritualidade, enfim, você consegue navegar e falar de diversas línguas mesmo, né? Não além de português, espanhol, francês, mas línguas no sentido de se comunicar de diferentes maneiras com diferentes pessoas, né? E me veio muito Leonardo da Vinci quando você falava ali, né, de
de testar coisas diferentes, né? Sair da sua zona de conforto e por mais que você não precisasse financeiramente fazer coisas diferentes, você sempre está indo atrás e buscando se desconstruir e ir atrás de novos desafios e essa reformulação do propósito individual, que eu vejo que você acaba incorporando isso e indo mesmo, assim, né? E na sua trajetória, o que você acha que te deu essas habilidades de falar diferentes línguas com diferentes pessoas e de ter essa busca por uma renovação contínua de si mesmo, né? Que é muito fácil, eu vejo a gente cair na zona de conforto e uma hora que a gente está fazendo bem uma coisa, a gente ficar reproduzindo ela, né? O que te faz, o que te motiva ir atrás de diferentes desafios e se desconstruir e reformulando o seu propósito a cada momento da sua vida? Cara, eu acho que eu sou produto da minha criação, pro bem ou pro mal. Então, eu nasci com um rodinho no pé. A cada 4, 5 anos, eu precisava sair de um contexto e fui jogado em outro, e eu precisava, de alguma forma, buscar o meu pertencimento nesse novo contexto. Então, aprender novos idiomas, novos costumes, novos protocolos daquela sociedade, e fazer novas amizades, né? Criar novos vínculos. Então, quase como se fosse um mecanismo de defesa. Eu sempre tive que estar muito plugado no que estava acontecendo ao meu redor para conseguir decodificar como é que aquela sociedade funcionava, para que eu pudesse encontrar o caminho de menor resistência, né, e não me sentir um peixinho fora d'água a cada 4, 5 anos, porque isso também é muito difícil, né? A gente sabe a importância desse senso de pertencimento, especialmente nos anos formativos, né? Na primeira infância, depois nos anos, né, na pré-adolescência, na própria adolescência. Então, isso se tornou meio que o meu jeito de sobreviver, né? E acabou sendo uma característica da minha personalidade. Então, mesmo quando eu não precisava mais ficar pulando de lugar em lugar, eu continuei nesse impulso de reinvenção e de renovação. É de onde vem o meu combustível, né? Então, se eu estou na monotonia, se eu estou num contexto, vivendo uma vida com um altíssimo grau de previsibilidade, as coisas começam a perder um pouco a graça e minha energia vital também começa a se esvaziar. Então, eu preciso me jogar em contextos que são novos, com novos estímulos, para colocar a engrenagem para trabalhar, né? E isso tem um lado luz, e também, né, como tudo na vida, tem o seu lado sombra. Então, eu sou bastante inquieto nesse sentido. Às vezes eu estou numa situação muito cômoda, muito confortável, muito abençoada, e mesmo assim eu meio que jogo tudo para o alto e crio um novo contexto, né? Mas enfim, é uma jornada de aprendizado, né? Pouco a pouco eu vou me assentando, criando raízes, estabilizando e buscando menos esse ritmo frenético e apreciando um pouco mais a simplicidade, né, da monotonia, que tem a sua graça também. Lindo. Essa inquietude assim que você mencionou me ressoa muito também. Eu me vejo constantemente assim inquieto e querendo fazer mais e desbravar mais coisas. Acho que a viagem também para mim me conectou muito com esse lado de ir buscar o que me fazia sentido, ir buscar o que me nutria em relação a pessoas, ambientes, buscar uma saúde física, mental, espiritual sempre maior, assim, né? E uma dificuldade que eu tenho, e queria saber um pouco como é que você lida com isso, é uma dificuldade realmente de relaxar assim mesmo. Eu me pego constantemente, mesmo no momento que era um momento de relaxamento, de descanso, já me vem uma outra ideia ou algo para fazer ou algo para ir. É infinito isso assim, né? Eu queria saber um pouco como é que você lida com essa inquietude e se você consegue realmente relaxar, seja na monotonia ou seja em fazer diferentes coisas, né? Como é que você se vê no flow mesmo, né? De estar ali presente, agindo, colocando os seus dons, talentos e tem tanto mais coisas para fazer, né? Como é que você lida internamente com isso? Estou lidando cada vez melhor. No passado, essa inquietude se traduzia talvez numa impulsividade, numa impaciência, talvez até em atitudes pouco lúcidas, né? Mas a gente vai desenvolvendo uma autocrítica, vai percebendo isso e vai aprimorando. A questão do relaxamento da mente, ela existe em diferentes qualidades, né? No corre-corre do dia a dia, é preciso
ter uma mente razoavelmente relaxada para conseguir dar conta de tudo que está acontecendo à sua volta, né? E quanto mais você se envolve em frentes diferentes, mais o volume de estímulos, né? E emoções que vêm com esses estímulos. Então é importante ter algumas práticas que hackeiam esse dia a dia, e de vez em quando se desconectar desse todo, desse sistema, né? E ir para a natureza e realmente ficar no seu silêncio, que é onde eu aprendo mais, né? As coisas para mim se revelam de uma forma muito forte no absoluto silêncio. Então, quando eu estou vivendo um grande dilema, ou uma grande dor, ou quando eu não estou me sentindo, né, inteiro e não sei porquê, esse processo de me deslocar um pouco do cotidiano, me desconectar um pouco das tecnologias do dia a dia, me conectar com outras tecnologias espirituais, vamos dizer assim, a própria natureza é uma grande tecnologia, uma grande escola. Eu percebo que nesse silêncio eu começo a entender um pouco melhor a vida que eu estou levando, né? E eu começo a ter alguns insights intuitivos sobre correções de rota, onde é que o negócio não está muito bem alinhado, onde é que eu deveria redirecionar meus esforços. Você se escuta mais, né? Então você vive um pouco mais a sua essência, porque eu acho que na vida moderna a gente é puxado para lá e para cá, e muitas vezes a gente vai num embalo, e quando a gente olha, aquilo não está exatamente a serviço de quem queremos ser, né? Do que queremos fazer. Então é importante sempre ficar nessa calibragem, nesse estado de vigília, né? E em relação a como manter uma mente relaxada no frenesi do dia a dia, para mim, o que funciona é começar o dia dedicando algumas horinhas para o autocuidado. Então, todo dia eu acordo e eu tenho alguma prática. Pode ser CrossFit num dia, pode ser yoga no outro dia, pode ser meditação, ou pode ser um pouquinho de cada. Depende, né? Como eu estou me sentindo, o que o dia permite, em termos de tempos e movimentos. Mas começar o dia assim, para mim, tem se mostrado muito útil, porque, né, tem toda a questão da serotonina, da dopamina, que vem com essas atividades que perduram ao longo do dia. Então, eu estou mais íntegro, né, estou mais inteiro para lidar com o que eu tiver que lidar durante o dia, especialmente quando o dia apresenta adversidade. Quando eu estou fraco, as adversidades elas vêm e elas me derrubam. Quando eu estou um pouco mais firme no chão, eu consigo navegar essas adversidades, eu consigo entender a real dimensão do problema e não deixo aquilo tomar uma proporção maior do que devida, né? E periodicamente, eu diria, né, cada 2, 3 meses, eu faço um religare, assim, né, na natureza, viajo, vou para a floresta, faço alguma coisa que me permite um aprofundamento nessa qualidade de relaxamento, né? Entrar um pouco no campo do nadismo, né? Campo do nada, porque ele é muito útil também, né? Então, mas eu não tenho assim, um modus operandi que é muito fixo, né? Tem fases da minha vida em que eu me percebo indo mais para cá ou mais para lá. O importante é mesmo você se permitir o luxo de se perguntar e de se observar e ver se aquela rotina está te servindo diante dos desafios que estão se apresentando, né? E como o contexto está sempre em mutação, esse questionamento ele é constante também. Me veio duas coisas aqui enquanto você falou. Acho que uma que para mim também foi essencial para eu conseguir mais centramento, eu consegui até realizar mais coisas, foi essa conexão com a natureza mesmo. E às vezes é muito difícil quando você está na cidade, no batidão, com muita coisa para fazer e sempre fazendo, perceber a importância desse nadismo, né? Dessa impressão de tem tanta coisa para fazer que se eu for para a natureza eu vou estar deixando de fazer coisas, né? Mas o que você trouxe, que me ressoa muito, é que na verdade não, você vai conseguir redirecionar sua rota, ou você vai conseguir fazer o que tem que ser feito, né? Ou você vai conseguir fazer com mais maestria mesmo, com mais consciência e com mais assertividade, né? Então, para mim, a natureza, ela vem muito nesse lugar de se conectar com alguma coisa que está sempre viva, né? E voltar para o mundo mesmo, assim. Eu vejo que é esse movimento de ir para o mundo e vir para o meu mundo interno, ir para o mundo externo e vir para o meu mundo interno.
E uma coisa que me foi para mim a lógica só é um pouco reversa, né? Ir para o mundo seria ir para a floresta e voltar para alguma coisa difícil de definir seria a vida moderna na cidade. Mas o mundo, de fato, ele existe na floresta. Sim, eu agora morando aqui na floresta, eu morando aqui faz 6 meses que eu moro em Maresias, eu vejo que virou parte de mim mesmo, assim, e quando eu vou para a cidade, faço tudo que tem que ser feito, mas me dá muito aquela saudade de voltar, né? Acho que essa saudade de casa, né, é isso que você está trazendo, é o mundo real, é o mundo que a gente tem saudades, né? Que eu tenho mais saudades é de casa, mas para mim foi uma prática, assim, né? Uns anos atrás eu não via como seria possível estar morando na natureza, né? Eu não via a possibilidade de sair de São Paulo para outro lugar. E hoje, assim, eu vejo que isso virou parte de mim, né? Foi um processo para isso entrar, né? E uma outra coisa que você trouxe é o conceito de um ritual matinal, né? Práticas e rituais matinais, que para mim hoje é essencial também. Eu acordo e medito ali entre 20 e 40 minutos, dependendo do dia. Tem uma prática de escrita, eu gosto de escrever sobre meus sentimentos, meus pensamentos, para tangibilizar mesmo que se eu estou com alguma ansiedade ou com alguma alegria, o que eu estou sentindo, tangibilizar. Eu tomo um shot de limão, gengibre e cúrcuma, que é o sistema imunológico mesmo, e aí eu alterno. Alguns dias eu vou dar uma corrida, alguns dias eu faço um alongamento, yoga, e alguns dias respiração, uma prática que eu tenho feito faz uns 6 meses já, a respiração do Wim Hof, né? Então, você trouxe esse conceito dessa prática que firma ali, né? E depois, ao longo do dia, as coisas ficam... você tem um lugar meio para voltar, assim, né? E eu queria saber um pouco mais sobre esse teu ritual matinal. Você sempre fez isso? É uma coisa que você desenvolveu faz pouco tempo, e você trouxe que dependendo do seu momento, né? Mas assim, você acorda e aí você decide qual prática você vai fazer naquele dia, ou você já tem meio que ao longo da semana, você já tem programado quais seriam as suas práticas e rituais que você faz? Não, eu sinto, né, como é que eu tô, depende muito também da qualidade do meu sono, como é que eu dormi, que horas que eu fui dormir, tudo isso influencia o meu nível de disposição de manhã, mas alguma coisa eu sempre faço. E geralmente tem variado nesses últimos meses entre CrossFit por vídeo, que a turma ficou digital, meditação, que é a minha prática própria, e meditação. Que às vezes é só ficar no silêncio também, eu não sigo nenhuma meditação muito rigorosa, mas eu fico no silêncio, tento silenciar um pouco a mente e fico um pouco nesse lugar de observação, né? E durante o dia, tento manter um mínimo de intervalo entre reuniões, especialmente esses dias de pandemia, que são 10, 12 horas em frente do computador por dia, para também dar uma volta, me alimentar. Isso que comentou da alimentação é fundamental, é um game changer absoluto, né? O que você ingere impacta no seu humor, na sua digestão, na sua energia, sua disposição, sua criatividade. Eu sinto que a própria sinaptogênese, né, do cérebro é muito influenciado por aquilo que a gente come. Então, me mantenho hidratado sempre. Tenho essa garrafinha de 1,5 litro de água alcalina que está sempre do meu lado. Mas é aquela história, né? Que funciona para mim, não necessariamente vai funcionar para outra pessoa. Então, não é tanto uma questão de dicas de navegação, do que de treinar esse diálogo próprio, esse diálogo consigo mesmo, saber se autodiagnosticar. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, né? O resto vem como consequência. Na minha experiência, essa capacidade de se autodiagnosticar e de se poder escolher o que faz melhor para você, passa muito pelo que você falou, né? Ponto da saúde, né? Que tem uma alimentação de qualidade, sono, você tem um sono de qualidade, e exercícios, né? Que você consiga mexer o corpo, mas tendo essa base, assim, né? De saúde, e aí passa por saúde mental, para algumas pessoas, silêncio, respiração, enfim, cada um tem um jeito de se conectar, mas acho que o que é essencial mesmo para todos é encontrar dentro de si, né? O que faz sentido para você, né? Porque se a gente está frustrado, se a gente está sentindo esse constante desconforto, eu acredito que tem uma saída para todos, assim, né?
a saída não vai ser a mesma, né? A minha prática que funciona para mim, para o meu tipo de organismo de mente, não vai ser igual a você. Mas encontrar alguma coisa dentro existe um universo muito grande já e muito estudado e muito comprovado de coisas que fazem bem para a gente, né? E que a gente acaba sendo mais produtivo no final do dia, né? Sim, tocar instrumentos, por exemplo, né? Uma coisa que eu descobri faz pouco tempo, né? Comecei a tocar violão uns 3 anos atrás e comecei a tocar flauta, a flauta nativa recentemente. Só de pegar no violão, pegar na flauta uma meia horinha no final da tarde, aquilo já te transiciona, né, de um estado energético para outro, já é um preparativo assim para baixar as energias, contribuindo para um bom sono, por exemplo, né? E eu conheço gente que assiste filmes e nesses filmes eles viajam e voltam serenos, escrevem poesias, escutam música. Tem tantas coisas que a gente pode fazer para atingir esse lugar, né? Esse lugar sagrado em que a gente está bem com tudo, né? A gente está com a sensação de plenitude, né? São tantos os caminhos, não precisam todos serem caminhos contemplativos no sentido tradicional, né? De silêncio, olho fechado. Não, conheci muita gente com os pés firmes no chão, pessoas centradas e lúcidas e conscientes, que preferem atividades um pouco mais ativas, né? Para elas, essas atividades aportam, né, grandes coisas e tá tudo certo. Me vê muito o conceito de criatividade mesmo, né? De tocar instrumento, ou aprender línguas, ou enfim, tá aprendendo sempre e conectar mais com o lado do cérebro, não o lado racional, estratégico, fazedor, mas esse lado que é mais intuitivo, criativo, aberto, natureza, espiritualidade. Né? A gente tem várias palavras para esse outro lado do cérebro que eu sinto que a gente subutiliza, né? A gente passa uma vida inteira buscando sucesso, buscando as realizações materiais, práticas, né? A engenharia, o Excel, e a gente acaba se desconectando, né? Tem esse conceito de que os artistas muita gente acaba marginalizando esse lado do cérebro, que eu acredito que todos somos artistas, né? Às vezes está um pouco mais obscurecido pelo esse desejo muito grande de, muitas vezes passa por um pertencimento, que eu sinto que é esse desejo de pertencer ao grupo dos vencedores, ou esse sentimento, esse medo de escassez, né? Então eu tenho sempre que estar correndo atrás de alguma coisa, né? Até a palavra busy, né? Eu sempre tenho que estar business, né? Que vem de busy, né? Eu sempre tenho que estar busy, eu sempre tenho que estar fazendo, né? E despertar esse outro lado do cérebro. Uma coisa que me inspira muito em você é que você eu sinto esses dois lados desenvolvidos, né? Você consegue realizar muita coisa em termos práticos, né? A Mandala é um super case de sucesso quando a gente olha para os clientes que vocês têm, quando a gente olha para o tipo de trabalho que vocês fazem e ao mesmo tempo trazendo esse lado da consciência, esse lado da criatividade, né? Eu sinto que muitas pessoas acabam achando, mas isso é fácil para você, Lourenço, isso é fácil para mim, Henrique, eu já ouvi isso algumas vezes, assim, né? Porque tem algo XYZ, né? Enquanto eu realmente acredito que todos têm esses dois lados, às vezes a gente tem um lado mais desenvolvido que o outro, mas o potencial de se desenvolver e de realizar coisas no mundo material com esse lado criativo, eu sinto que é para todos, né? Eu queria ouvir o que te ressoa assim mesmo, né? Desses dois lados do cérebro que eu sinto em você, essa realização, essa criatividade desenvolvidas. Você vê isso no mundo, você vê isso nas pessoas, você vê que isso é para todos ou realmente cada um tem um lado para seguir aí? Bom, eu acho que todo ser humano tem os dois hemisférios do cérebro, então não existe uma engenharia que te impede de cultivar um lado ou outro. Você pode até ter uma predisposição natural para se desenvolver mais em um e outro, mas é você que é dono da sua própria vida. Então, se você tem vontade de se sujeitar a atividades que vão nutrir o lado mais dormente, naturalmente aquele lado vai despertar e vai se ativar. Dou o exemplo de quando eu criei o braço de design de experiências da Mandala, de onde vieram as festas matinais. Eu queria entender como é que, né, depois de, 12 anos de Mandala, tentando trazer consciência para o universo dos negócios, que é um universo muito pragmático, muito terra, né? Como é que esse processo de conscientização podia acontecer num ambiente mais lúdico,
né, do entretenimento, do lazer, da música, gastronomia, arte, dança, né? Então, eu não tinha nenhuma estrada nesse sentido, mas eu me sujeitei a criar uma iniciativa que tinha como espinha dorsal esses elementos, né, mais abstratos, e através dessa experiência eu fui cultivando isso dentro de mim. E de certa forma, talvez ele tenha dado uma equilibrada, né, entre os dois cérebros. Mas isso é uma dança constante na vida, né? Tem que querer, e tem que ter uma noção de que existe um desequilíbrio, né? Mas tendo isso, acho que qualquer um pode abraçar essa mentalidade de crescimento, né? O growth mindset. A gente não nasce sabendo fazer uma coisa em detrimento de outra, né? A gente vai sendo condicionado e dependendo dos estímulos que a gente vai recebendo na vida, a gente vai podendo se desenvolver de uma forma ou de outra, né? Sim, eu queria retomar um pouco o que você trouxe há uns momentos atrás sobre a gift economy, né? Que para mim, o que eu entendo de gift economy, que queria ouvir um pouco de você, hoje em dia a gente tem no capitalismo é tudo, eu faço alguma coisa para obter alguma coisa, né? Então eu faço para obter alguma coisa ali depois, no futuro, né? Quando que a gift economy é mais esse dar, assim, eu faço para colocar meus dons e talentos no mundo, para melhorar o mundo, assim. E às vezes quando eu toco nesse assunto com as pessoas, eu vejo que parece uma coisa muito utópica e fica muito um papo assim, muito abstrato, assim, né? E o que você entende por gift economy? O que você acredita que é possível fazer no mundo de hoje com esse conceito? Cara, eu acho que esse conceito é poderosíssimo porque a fonte mais renovável do mundo, a fonte de energia mais renovável do mundo é a energia que brota do nosso coração, né? Porque não tem, aquilo é infinito, né? Então, se a gente está criando um modelo de negócio pautado nas boas intenções de cada um, para escalar isso é um segundo. Basta as pessoas se conectarem com o propósito dessa iniciativa e se dedicarem, né, se doarem para aquela causa. E eu vi isso em cores vivas com a forma como a Wake se proliferou para, acho que foram umas 10 capitais aqui no Brasil, umas 3 ou 4 cidades do México, ao longo de poucos anos, né? Então, o que é difícil de acreditar é que, e eu entendo, né, eu acolho esse ceticismo das pessoas, é que na vida moderna, no estágio que nós chegamos, reféns, né, de um sistema capitalista predatório e imediatista e muito ganancioso, é difícil de enxergar a brecha para que esse tipo de postura consiga conviver, coexistir com essas regras, né, que acabaram se tornando hegemônicas em nossas vidas. Isso eu concordo, é difícil, mas eu respondo esse ceticismo de duas formas, né? A primeira é que, empiricamente, a gente percebe que esses movimentos que sempre estiveram um pouco na periferia dos grandes centros de poder, elas, historicamente, vêm ganhando cada vez mais espaço. E tudo na história da vida no planeta acontece a partir de um embalo, né, um momentum, até chegar num ponto de ruptura, ponto de desequilíbrio, tal do tipping point, né, em inglês. A própria vida no planeta surgiu a partir do ponto limite do estouro de uma estrela, né, que espalhou carbono por toda parte e permitiu que a vida acontecesse, né? Então, situações de limite são brechas para a gente ressignificar a nossa realidade. A pandemia do momento é exatamente isso. Então, mesmo que esses movimentos eles pareçam ser anêmicos diante da realidade nua e crua que a gente vive, vale a pena batalhar por elas, porque em algum momento as coisas geram uma massa crítica e mudam, né? E a segunda forma de responder a esse ceticismo é dizer assim, independente de se o negócio ganhar uma escala gigantesca e virar a realidade ou não, se a gente tem a oportunidade de fazer, no alcance, né, na nossa esfera de influência, por que não fazer? Se a gente sabe que nos faz bem uns aos outros, independente da escala que aquilo vai tomar, independente de qualquer outra coisa,
Dá para fazer? Não faz. É um conceito que eu ouvi recentemente, que é o imperialismo ético, né? Eu tenho eu me conecto um pouco com uma frase do Chico Xavier que eu vi, né? Os outros têm o direito de ser quem eles são, eu tenho o dever de ser uma melhor versão de mim mesmo, né? Então, imperialismo ético eu tenho, assim, tem uma desesperança, às vezes que eu vejo no mundo, assim, mas tá tudo perdido, ou todo mundo é assim, ou a gente já tá caminhando para a destruição mesmo, então eu vou entrar nessa, né? Enquanto eu me ressoa muito isso que você trouxe, né? Eu vou fazer a minha parte, e eu acredito que tem essa conexão aí do todo, assim, né? De que o que eu faço em termos de ações, também em termos de pensamentos e sentimentos, acaba ressoando, né? Mas quando você está muito nesse lado, tanto do cérebro quanto do sistema, que é tudo muito, se chamou dessa realidade nua e crua que a gente tem agora, né? Acaba ficando distante, né? Acho que por isso, voltando ali para as práticas e para a natureza, eu acho que é um jeito que a gente tem de se reconectar, né? E acredito também que a gente chegando numa massa crítica cada vez mais, se a gente olha aí desde sempre na história, né, mas mais especificamente desde os anos 60, né, a gente tem tido uma expansão da consciência, e quem trabalha com tecnologia e acredita e percebeu a exponencialidade das coisas, né, é um outro fator de esperança, eu vejo também. A gente tem cada vez mais assuntos hoje, que nesse momento do mundo que a gente está falando de desigualdades, de vários tipos de problemas raciais, de gênero, ambientais que estão acontecendo no mundo, são coisas que já vinham acontecendo há muito tempo, mas que não eram faladas, né? Não eram trazidas, né? O próprio fato de trazer para a superfície isso e de se colocar nesse lugar de, galera, não sabemos a solução, do jeito que está o capitalismo predatório, as mudanças climáticas, a gente não está sabendo como lidar, né? Então vamos tentar, vamos junto, vamos conversar, né? Acho que se colocar nesse lugar de eu não sei, eu vejo que é um medo muito grande das pessoas de se colocar no lugar do desconhecido, né? A gente meio que aprende na escola, não, eu tenho que saber, né? A gente acaba colocando no poder as pessoas que mostram que, não, eu sei esse caminho, né? E a gente está vendo o que está acontecendo no mundo, né? E muitas vezes as pessoas preferem não olhar para isso, né? Porque dói assim, né? Dói ver as coisas que estão acontecendo. Então a gente acaba se escondendo para não ver isso, né? Mas dói ainda mais olhar para dentro e ver a sua parcela de responsabilidade nesse contexto que foi criado, né? E aí que está um pouco o mistério da vida, né? Porque a gente é treinado a ambicionar grandes coisas, grandes realizações, né? Existe uma megalomania assim, implícita nessa construção da vida moderna, mas muitas vezes em detrimento da mudança interna. Então, a gente quer mudar o mundo, mas a gente não quer mudar a si mesmo. A gente tem que entender como é que a gente se muda. E se essa mudança acaba inspirando as pessoas ao nosso redor, para que elas também queiram mudar a si mesmas, lindo, lindo, porque aí tem um efeito de cascata, né? O efeito borboleta, seja lá o que você quiser chamar. Aí sim a gente começa a ver essa questão da teia da vida e das interdependências, né? No campo das relações, mas tudo começa com nós mesmos, né? E o quanto que o jeito que a gente pode eventualmente inspirar outras pessoas a buscarem a melhor versão de si mesmos, né? E aí você, como te considero também um grande pensador e uma pessoa muito conectada com muita gente, com muitas esferas diferentes, né? Você mencionou a pandemia e o que está acontecendo na pandemia e o potencial que isso tem, né? O que você tem visto aí, tanto de positivo que a pandemia tem trazido, né? Acho que assim, tem muito sofrimento, muita coisa dolorosa que tem acontecido por causa da pandemia, mas o que você tem visto e sentido e pensado que vai ser esse potencial novo mundo aí, resultante do que a gente observou aí nesses 3, 4 meses aí de quarentena? Cara, eu acho que a palavra é autocrítica, né? A gente está se permitindo olhar para a forma como nós vivemos nossas vidas, como nós nutrimos nossas relações, como nós consumimos, como nós compactuamos silenciosamente com injustiças à nossa volta, e a gente está começando a dizer assim, peraí, talvez exista alguma conexão entre essas questões que eu estou começando a entender e esse contexto maior do qual faço parte, que está sendo desconstruído, né, diante dos nossos olhos. Então, essa autocrítica, para mim, ela é fundamental. Ela é fundamental na jornada do trauma, né? Então, a gente está vivendo um grande trauma, mas a menos que a gente consiga entrar em contato com
a profundidade desse trauma, né, e todas aquelas questões não faladas, engavetadas, que talvez nos ajudem a entender como e por que chegamos onde chegamos, só desse jeito a gente vai conseguir sair desse trauma fortalecidos, né, em vez de sequelados, em um lugar de menor potência e menor esperança, né. Então, estou vendo pessoas no campo individual questionando, né, a forma como elas levam suas vidas, e estou vendo empresas, né, coletivo também questionar a forma, a atuação dessas empresas, né, e a gente vê reflexos disso de forma muito clara. Se a gente for ver nesses últimos 3 meses de pandemia, o nível de mobilização, de colaboração e cumplicidade de empresas, até concorrentes, via parcerias intersetoriais, parcerias públicas-privadas, diálogo direto e reto e transparente entre marcas e cidadãos, processos decisórios em empresas que antes eram morosos e burocráticos, ganhando muita agilidade diante de uma emergência sanitária, lideranças que até então ficavam muito alienadas, muito protegidas e blindadas, de repente com um contato diário com toda a sua força de trabalho, entendendo o que está acontecendo na ponta, empresas direcionando todas as suas competências instaladas, não para os produtos e serviços que elas sempre comercializavam, mas para as demandas latentes da sociedade. Então, existe um lado muito luminoso do ser humano, que é essa capacidade de sentir empatia. E essa pandemia, por todos nós estarmos sofrendo da mesma coisa, porém, em parênteses, de formas muito diferentes, né, em função das injustiças sociais, mas por todos terem um gostinho do que está sendo essa pandemia, a gente se conecta num nível que nunca nos conectamos antes. E isso é universal, né? São a população do planeta inteiro sentindo os reflexos da pandemia, né? Então isso cria um denominador comum entre todos nós, isso permite um nível de cumplicidade explícita e implícita que nos leva um pouco para o que você falou, né? De falar assim, galera, beleza, ninguém sabe como sair dessa, mas o que a gente sabe é que temos que estar junto para tentar descobrir, né? E é um pouco desse movimento que eu sinto que está começando, não sei no que vai dar, eu sinto que está vindo com uma força sem precedentes. Isso aqui é o maior desafio civilizatório que a gente já viveu. Nem a Segunda Guerra Mundial teve uma mobilização do planeta inteiro, era uma guerra que acontecia lá. Isso aqui é um desafio de todos nós, né? Então, eu acho que ela vem com uma força que pode gerar resultados também que a gente jamais pôde prever ou conceber, né? E assim seja, né? Vamos ver. Me veio muita palavra compaixão, assim, né? Quando você estava falando, acho que teve um despertar de uma compaixão das pessoas se colocando no lugar, pessoas que nunca limparam a casa, limpando a casa, se colocando, no lugar de outras pessoas que passam por situações assim, né? E ter essa empatia, eu vejo que está florescendo mais também, né? Uma coisa que eu não sei se queria ver o que você acha também, se está florescendo ou não, é um cuidado ambiental maior, ou se tem esse potencial cuidado ambiental maior, tanto em termos de natureza, a gente falava de mudanças climáticas, com o Covid, esse tópico ficou um pouco obscurecido. No Brasil, por exemplo, o desmatamento tem aumentado, e as questões sociais estão emergindo bastante agora, acho que tem toda essa dor dessas questões estarem emergindo, mas o potencial da gente curar essas feridas, esses traumas coletivos, acho que são traumas coletivos aí, né, olhando a história do Brasil, tanto desde a escravidão, da questão indígena, a gente tem muitos traumas coletivos não trabalhados, que não foram elucidados e a gente não trouxe à tona para poder discutir. Então está acontecendo agora, eles estão emergindo, esses traumas coletivos, e os traumas individuais que a gente tem, assim, né? Cada um tem as suas histórias de vida e tem essas questões mal resolvidas, emoções congeladas. Então a gente está tendo no dia a dia, em quarentena, seja sozinho, seja com as pessoas que a gente convive, está tendo o potencial de se trabalhar com isso, né? Às vezes eu me questiono se as ferramentas estão disponíveis e com acesso abundante para as pessoas usarem,
Mas queria ouvir um pouco mais como é que você está vendo tanto a questão meio ambiente, indígena, se você vê como resultado da pandemia uma maior conscientização ambiental das pessoas, ou se é uma coisa que a gente vai ter que, mais para frente, olhar com mais cuidado. A gente vai ter que olhar mais para frente com mais cuidado, porque a gente está vendo um pouquinho de tudo nesse sentido. Para começar, a questão indígena e os povos da floresta é um massacre que está acontecendo, como já vem acontecendo há muito tempo, mas está bem exacerbado nesse momento. Mas, assim, não vamos esquecer que na raiz dessa pandemia a questão é ambiental. Né? A causa raiz dessa pandemia é uma questão ambiental, porque foi a partir do desequilíbrio de um ecossistema natural que o vírus migrou de uma espécie para outra. E então não tem como não olhar para essa emergência sanitária sem ser por uma ótica ambiental. Então, quem percebe essa correlação e essa interdependência, naturalmente começa a ter um olhar um pouco mais crítico, né, para os modos de vida e o quanto que eles jogam a favor ou contra a preservação do meio ambiente e o evitar de um apocalipse climático, que é o caminho que até então a gente promovia. Agora, vão ter muitos países que vão precisar, né, todos os países vão precisar fazer uma retomada econômica muito grande, muito imediata, muito rápida, para compensar o rombo. E vai depender muito das lideranças de voltarem para um modus operandi antigo, obsoleto, falido, que inclusive nos trouxe onde estamos, ou aqueles que começam a perceber que para estabelecer as bases para um desenvolvimento sustentável, alinhado com os desafios e as oportunidades do século XXI, não dá para retomar a economia a qualquer custo, né? Que essa é uma visão muito míope, que é só postergar a próxima crise, né, a próxima emergência. Então, acho que vai depender muito, assim, de lideranças. Acho que essa pandemia vai ser definida pela natureza das lideranças que nós temos. No caso do Brasil, esse é um prognóstico fatal, né, diante da liderança que nós temos, mas em outros lugares do mundo você vê, assim, com muita clareza o quanto que uma liderança pode mudar o percurso do seu país e da sua população. E aí eu acho que vale também um asterisco que os países que estão gerando mais admiração por parte do mundo são aqueles que estão sendo liderados por lideranças femininas, né? Nova Zelândia sendo um de inúmeros casos, né? Então vamos ter que ver, né, como é que cada um processa o seu trauma. O trauma da pandemia e o pós-trauma, né? E depois de uma pandemia as taxas de transtorno de estresse pós-traumático aumentam muitíssimo, porque as pessoas estão lidando com o luto das perdas, a própria solidão e outras questões relacionadas à quarentena, né? Ao distanciamento social. Então temos que ver, mas se nós usássemos um pouco da nossa inteligência, a gente ia aprender com essa pandemia e entender que ela pode acelerar em muito nossa adesão aos princípios mais vanguardistas e emergenciais relacionados à preservação do meio ambiente. E nessa questão política vem muito o lado da polarização também, né, de economia, direitos humanos ou progresso, meio ambiente. A gente está não sei se uma polarização mais extrema que a gente já teve, ou se ela simplesmente, tudo que estava embaixo da terra está vindo à tona agora, né? E assim, a polarização que vem muito em relação também ao desenvolvimento das mídias sociais, né? E a possibilidade de as pessoas estarem conectadas ali o tempo todo. E no que você falou também das lideranças femininas, eu vejo que a gente perdeu uma grande oportunidade como país de ter uma Marina Silva como presidente, assim, né? Então, nessa questão especificamente ainda do meio ambiente e em tudo que está rolando no mundo, olho para trás, assim, vejo que como seria, né? Então, te agradecer pelo trabalho que você fez na campanha, e eu também fiz minha parte ali, mas infelizmente a gente
não conseguimos, né? Agora, em relação a essa polarização que está acontecendo agora, como é que você lida com as redes sociais, né? Você tem uma guerra ali, né? Como é que você participa, você não se deixa afetar? Como é que é a tua relação com essa polarização no mundo, especificamente com as redes sociais? Olha, eu saí das redes sociais uns 4 ou 5 anos atrás, então eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, eu tenho uma rede profissional que é o LinkedIn, mas com a qual eu tenho uma relação muito funcional, então não sou ativo, né, mas tudo que é relacionado à Mandala ou minhas outras atividades profissionais eu divulgo, mas não faz parte da minha rotina passar um tempo do meu dia acompanhando as coisas nas redes, né? Eventualmente tem alguns conteúdos informativos que me servem bastante, mas eu me abasteço mais por diferentes fontes de notícias e outros tipos de leituras. Eu acho que as redes sociais elas têm seu valor, mas quando você peca pelo excesso, aquele valor se esvazia, né? Eu acho que as redes estimulam o cultivo do ego do indivíduo, né? E eu vejo muitas pessoas que se adoeceram reféns dos estímulos, né, que ocorrem nas postagens, nas leituras, nos comentários, nos likes ou nas faltas de likes, e também as redes, às vezes, né, de novo, dependendo do grau de envolvimento que cada um tem com ela perpetua um retrato ilusório do que é o mundo. Então, ela sustenta ilusões em detrimento da realidade. Ou seja, a verdade é a inverdade. Então, no contexto da polarização, a gente vê que esse embate, né, entre as diversas realidades que são postas aí, e muitas delas desconectadas com o que as pessoas realmente estão vivendo, né? E aí cria essa alienação e trazendo um tempero político para isso, gera ódio e antagonismo e desqualificações e violência e etc e tal. Então, eu lamento muito que as redes sejam parcialmente responsáveis, por exemplo, pela eleição do Donald Trump, ou do Boris Johnson, ou do próprio Bolsonaro, né? Ninguém discute que fake news teve algum papel. Talvez não tenha sido absolutamente determinante, ou seja, não foi o deal maker, né? Mas nunca vamos saber, né? E eu acho que essas tecnologias, elas têm o seu lado luz e lado sombra, e que prevalece, ao meu ver, é o lado sombra. Um aspecto muito viciante nelas também, né, de ficar constantemente lá, e acho que hoje que talvez seja um dos maiores vícios da humanidade mesmo, né? São pessoas muito capazes que desenvolvem essas redes para que você passe a maior parte do seu tempo ali, né? Então, tem essa questão de, às vezes, a gente tenta sair, mas não consegue, né? Então, tem essa disciplina mesmo de ou sair ou de usar de forma consciente, vejo que é um desafio gigante, assim, né? Então, cada vez mais, né? Acho que você saiu com situação uns anos atrás, acho que cada vez, quanto mais o tempo passa, mais difícil sair delas, porque elas ficam mais treinadas para esse vício acontecer, né? E também reconheço esse lado positivo delas, né? Acho que eu sinto que é o que eu estou tentando fazer agora também, de trazer mais uma outra visão, assim, né? Uma visão, acho que hoje em dia tem muito essa polarização, né? Ou você é de um lado ou você é do outro, né? Se você tá buscando uma pacificação mesmo, né? Você tá buscando um caminho do meio, você acaba ficando no limbo ali, né? Porque você tem que defender um lado, assim, né? Nas conversas ou nas mídias e nas mídias sociais, principalmente, né? Então, esse lado do pacificador mesmo acaba sendo o mais odiado de todos, né? Porque se você não tá todo mundo quer estar certo, assim, né? Todo mundo espera estar certo de algum jeito, né? Então, se você não tá na causa que eu estou defendendo, se você não está contra aquela pessoa, você vira meu inimigo também, né? Então, essa mentalidade de guerra mesmo que a gente tem, né? Desde a jornada do herói, da gente ser o herói, da gente estar certo, da gente com um número de informações limitadas e muitas vezes com informações falsas, né? Vejo que fica
difícil às vezes para ter essa clareza, né, de sair e olhar esse todo, né. Então, queria perguntar para você o que está vivo para você agora, assim, nas suas reflexões do momento, das coisas que você tem sentido, conversado, pensado, o que nesse momento está vivo para você, como Lourenço ou como Mandala, o que você está vendo aí de... O que tá vivo aí no seu sistema hoje aí? Cara, tenho acompanhado muito de perto o trabalho de um neurocientista brasileiro, que é o Eduardo Scheinberg, que para mim representa uma fagulha de esperança para endereçarmos a pandemia da saúde mental, que é uma pandemia planetária, no Brasil especialmente, mas tem muita gente com doenças da mente no momento, né? Depressão, ansiedade, transtornos de estresse pós-traumático, dependência química, toque, né? Isso está levando as pessoas a dormirem mal, a se alimentarem mal, a não se sentirem bem com elas mesmas, e aí vem toda a questão da medicalização para lidar com esses transtornos, e tudo que a gente está vivendo é um reflexo da saúde mental de quem habita esse planeta, né? Então, para mim, isso é uma questão crucial para a gente conseguir pensar num futuro mais sustentável. Não é só separar o lixo, mas é conseguir trazer sanidade para as pessoas. E o Eduardo está fazendo um trabalho de reconhecimento internacional voltado ao uso de algumas substâncias psicoativas dentro de um protocolo de psicoterapia que já vem sendo estudado e validado por centros acadêmicos e de pesquisa no mundo inteiro, para lidar com muita eficácia com alguns desses transtornos. E eu estou muito entusiasmado com essa fronteira da ciência, né, que está começando a entrar para o mainstream, porque é uma fronteira que surgiu há uns 60 anos atrás nos Estados Unidos e que ficou dormente em função de políticas proibicionistas nos Estados Unidos, e que agora voltam com toda a força, mostrando resultados impressionantes, especialmente ao comparar os resultados desses protocolos com remédios prescritos, né, que geram dependência, efeitos colaterais e que não têm uma eficácia maior do que o efeito placebo, né, historicamente falando. Então, o potencial dessa fronteira de ciência de mudar a forma como a psicologia e a psicoterapia ela é ensinada mundo afora é enorme, é enorme. E nos Estados Unidos, então, o FDA tem um estudo clínico que está na sua terceira fase para aprovação no FDA, o que vai determinar, e tem tudo para ser aprovado, e aí regulamenta, né, o uso, que nesse caso é o MDMA, uma dessas substâncias, também conhecido como ecstasy, né, mas o termo ecstasy não é justo, porque o ecstasy é combinado com várias outras coisas que a gente nem sabe o que é. Aqui a gente está falando da molécula assim pura, vamos dizer assim, e aí o FDA aprovando isso realmente cascateia para o resto do mundo. A Anvisa tende a seguir os passos do FDA, e aí a gente consegue disponibilizar esses tratamentos psicoterápicos assistidos por essas substâncias que também são chamadas de psicodélicos, para muita gente no Brasil, especialmente as camadas menos favorecidas, que é quem mais sofre trauma, em função da violência, né, nas comunidades, a instabilidade de emprego, falta de saneamento, acesso à saúde, educação. A gente meio que sabe um pouco essas mazelas do nosso país. Então, de repente, a gente poderia estar trazendo uma solução para quem mais sofre de trauma no Brasil. Então, eu estou acompanhando de perto o trabalho do Edu, eu estou assim, bastante impressionado com o que ele vem produzindo de pesquisa,
Já são inúmeros artigos nas principais jornais científicos que estão validando, né, esses novos protocolos. Então, eu acho que isso é uma luz, né, em meio a essa escuridão, para conseguir ajudar as pessoas a viverem vidas de mais realização e mais plenitude. Tem muita sincronicidade. A gente vai ter o Edu aqui no podcast também, e também admiro muito o trabalho dele. Eu morei 2 anos na Califórnia, e na cidade de Santa Cruz, que foi a primeira cidade que aprovou o uso, né, das substâncias psicoativas, né? Aí, quando a gente vai explorar um pouco mais no episódio com ele, mas começa com uma guerra às drogas lá atrás nos Estados Unidos, e colocar todas as coisas no mesmo pacote. E a gente está falando de ciência, né? A gente está falando de estudos científicos comprovados que trazem. Estamos falando de tomar uma bala numa rave, né? Eu acho que isso foi muito deturpado, o que aconteceu com essas substâncias ao longo dos anos. E hoje as pessoas, por esse olhar ali no passado, ficam míopes porque a ciência está mostrando, né? Então, está trazendo uma psicoterapia assistida com o uso de substâncias, né? Hoje a gente tem na psiquiatria diversos remédios e várias dessas substâncias que têm tido resultados comprovadamente positivos, né, no tratamento de traumas, veteranos de guerra nos Estados Unidos, né? Então a gente tem resultados comprovados de substâncias que têm uma eficácia muito maior, com muito menos efeitos colaterais, né? Mas tem uma questão histórica de colocar tudo no mesmo balaio, e talvez até uma pressão de indústria farmacêutica, assim. Acho que tem vários ângulos para ver por que isso não acontece, né? Um moralismo, né? Tem um professor meu, Cláudio Naranjo, ele fala muito sobre a diferença entre moral e virtude, assim, né? E no final da vida dele, ele faleceu recentemente, ele era um grande... ele defendia muito educação, autoconhecimento nas escolas, né? Então se reuniu com os grandes políticos do mundo, né? E no final da vida dele, ele já falou assim, acho que a única solução que eu vejo é com o contexto correto, né, mais a gente ter essa distribuição dessas substâncias que tantas pessoas usaram e se mostrar no contexto correto e tiveram grandes benefícios, assim, né? Então a gente tem um potencial de despertar mesmo, né, de consciência, a gente fala muito no capitalismo, né, de você ser servo ali de um sistema, né? E quando você começa a ter uma amplitude maior no seu olhar, né, e uma dissolução do ego mesmo, né, de que você consegue se ver realmente conectado com tudo, não como um conceito, não como um conteúdo, mas como uma experiência prática de vida, e de novo, cientificamente comprovado no contexto correto, né? Eu acho que o lindo trabalho do Edu e de vários pesquisadores muito renomados em vários países, principalmente nos Estados Unidos agora, simplesmente a ciência, né? Porque a ciência, ela não é uma questão de crença, né? Ela é uma questão de resultados, né? Então, a gente está fugindo da ciência, a gente está indo mais para os dogmas do que para a ciência em si, né? Então, a ciência também tem o seu lado luz e sombra, né? Para muitas pessoas, a ciência acabou virando uma religião em si, né? Em que você tem os dogmas da ciência, acabou ficando muito longe das pessoas normais, né? Então, acho que a gente tem esse potencial, ainda mais com os traumas que a gente vai ter aí do Covid, né? Então, também é uma coisa que está bem viva em mim, aí estamos bem, com bastante sincronicidade aí. Beleza. E, Lourenço, queria te agradecer aí pelo tempo, pela energia, pela atenção, pela presença. Perguntar se você tem alguma mensagem final para os ouvintes, tem algo tá vivo aí para você compartilhar como uma mensagem final para a galera que ouve a gente. Cara, só queria te agradecer realmente por esse diálogo. O tempo passou voando e acho que a gente falou sobre coisas bem importantes, bem significativas para mim. Te agradeço. E não tem nenhuma mensagem específica, né? Eu espero que todos estejam navegando essa pandemia da melhor forma possível. Para aqueles que talvez tenham perdido amigos ou familiares, minhas lamentações, meus pêsames, que essas vidas não tenham ido em vão, ou seja, que esse sacrifício tenha sido para que nós que ficamos, possamos aprender alguma coisa. Para aqueles que perderam seus empregos também, que possam se recolocar, né, no momento de reconstrução da economia. E para aqueles que estão se sentindo firmes e fortes, que elas possam contagiar ao máximo
as pessoas que talvez não estejam em bases tão sólidas, né? Porque no final das contas é tudo uma coisa só, sempre foi, sempre será, e a gente só precisa perceber, né, que o bem-estar do outro está diretamente relacionado com o nosso, e só entendendo isso e agindo dessa forma que a gente vai de fato conseguir trilhar um caminho um pouco mais suportável, né, um pouco mais próspero, para que esse experimento humano realmente valha a pena, né, a longo prazo. Então, obrigado novamente aí pelo convite e a gente continua próximos. Gratíssimo, Lourenço. E se as pessoas quiserem se conectar contigo, acho que você comentou, LinkedIn seria a melhor maneira, né? LinkedIn, tem meu perfil lá, que é meu nome e sobrenome. Também tem o perfil da Mandala no LinkedIn. A Mandala está no Instagram também, que é Mandala com H no final, SP. E a gente está no Medium também. Vários artigos que a gente escreve no Medium são bem bacanas também. E é isso. Maravilha, a gente vai linkar eles aqui no podcast. Para quem gostou dessa entrevista, tem muito mais pela frente. Clica no botão inscreva-se e a gente continua conectado. Lourenço, gratíssimo aí pelo seu tempo, energia de novo. Muita luz aí no seu caminho, como sempre. E muito bom sempre falar e aprender contigo, cara. Um abração. Obrigado, meu irmão. Se cuida aí, tamo junto.